Olá, eu me chamo Hilda Moraes, sou psicóloga e professora de Ética e Relações Interpessoais. Hoje, dia 30 de junho de 2020, eu gostaria de trocar uma ideia com você que está me assistindo aí. Nós estamos vivendo momentos muito desafiadores, de medo, insegurança, ansiedade. E vejo que as pessoas precisam de uma orientação, precisam de um acolhimento, precisam de saber como vencer, como superar essa limitação. As emoções, os sentimentos fazem parte da condição humana, mas quando isso passa daquele limite, que seria algo aceitável, se torna algo irracional, disfuncional, e aí a gente sofre muito. Eu gostaria de fazer uma pequena psicoeducação para a compreensão de como que funciona esse mecanismo. Como nós estamos vivendo o momento da pandemia, o medo de contaminação, o medo de adoecimento, tudo que ameaça a nossa condição humana, é algo ruim para todos nós. Vivemos isso, momentos de desequilíbrios, inseguranças. Mas e aí? Como que a gente pode fazer para melhorar? Como a gente pode enfrentar isso? Então, através dessa psicoeducação rápida que eu vou falar agora com vocês, vai ser importante para orientação, para poder vocês enfrentarem. Há alguns anos eu participei de uma expedição na selva amazônica, que foi uma experiência muito importante para mim em termos de conhecimento. E eu tive contato com os animais selvagens, e foi uma onça que eu me deparei. No primeiro momento eu senti um medo tremendo. Mas, diante de uma ameaça de um animal que está na selva, nós sentimos medo. Algo que nos traz reações fortes. No primeiro momento, o que eu senti? Eu senti o corpo todo mobilizado, meu coração disparou, minhas pernas ficaram trêmulas, minhas mãos e pés ficaram gelados. Então, o meu corpo todo ele reagiu para um processo que a gente chama de luta e fuga. Naquele momento, eu senti desafiada, eu senti que eu estava correndo risco. Mas eu tinha outras pessoas, enfim, passamos para uma situação mais tranquila depois que saímos daquele ambiente que era ameaçador. Eu não estava sozinha. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: imagine quando a gente está de frente de algo que a gente não está vendo e que a gente imagina que possa estar acontecendo. A gente não tem prova e evidência que vai acontecer. A gente talvez sofra por antecipação. O que é isso? Isso é um medo. Na verdade, é uma ansiedade, é um medo antecipatório por algo que não é real. Vivemos hoje essa situação, imaginando que possa acontecer algo que não temos prova e nem evidência que vai acontecer. Como se fosse algo ali real que poderia acontecer com a gente. Nós temos formas de defender o corpo e ficamos com aceleração cardíaca, ficamos com todas aquelas reações como se fosse real. É fato real que temos que nos prevenir, cuidar da nossa saúde para não contaminar. Mas, quando a gente passa para o lado irracional de ficar imaginando que possa acontecer alguma coisa, isso traz um desgaste emocional muito grande. E as consequências disso, ao médio e longo prazo, vai só cada vez mais piorando. Então, o meu alerta, exatamente, se você que está me ouvindo estiver sentindo essas reações, procure trabalhar o seu lado emocional.
procure racionalizar o seu pensamento de forma com que eleve o que você está imaginando, possa melhorar esse padrão emocional. Sabemos que se a gente está se cuidando, não há motivo para ficar sofrendo. O que acontece quando a gente fica 24 horas pensando, imaginando, e aí o cérebro, a mente só fica falando aquele diálogo. Então, vamos mudar essa conversa. Quando a gente começa a alimentar a nossa mente de autoconhecimento, quando a gente começa a alimentar de uma vida interior, nós ficamos mais fortes. Diante do medo e da ansiedade, nós temos duas reações. A primeira reação é querer fugir. Momentaneamente dá um alívio. E nós estamos fugindo de uma certa forma sem pensar. Mas a médio e longo prazo que nós estamos fugindo, o medo aumenta, a insegurança aumenta e a ansiedade aumenta. Mas temos uma segunda opção, enfrentar. Mas enfrentarmos com conhecimento. Conhecimento que nos dá força. Conhecimento de como usar os instrumentos para nos preservar, a máscara, evitar os contatos sociais, né? Mas o conhecimento para nos fortalecer enquanto pessoas. Isso é importante. Nós vamos poder, através esse vídeo, transmitir esse conhecimento, vocês vão poder cada vez mais sentir fortes. E é isso que é importante. Nós vamos enfrentar com conhecimento. E à medida que isso vai acontecendo, essa troca você vai sentindo muito mais forte para vencer o medo. O medo é uma condição de sobrevivência. Se nós não sentíssemos medo, talvez a gente nem estaria mais vivo na face da Terra. Mas a minha visão é que por trás desse medo há uma coragem muito grande de nós seres humanos e que algo muito bom vai acontecer. Apenas temos que nos preparar para esse momento, para que a nossa nova casa, a nossa morada, onde nós estamos sendo convidados a refletir a nossa condição humana, refazer as nossas escolhas, refazer a nossa morada do nosso pensamento, daquilo que a gente diz e acredita, refazer as escolhas em relação à vida, os caminhos que nós temos seguido, valorizar as amizades. E principalmente, precisamos sermos solidários uns com os outros. Porque vamos precisar muito. Eu aqui tenho um compromisso como professora de poder ajudar a não só os meus alunos, mas a qualquer um que chegar e precisar da minha ajuda, da minha palavra, do meu conhecimento. Isso para mim é muito importante. Aprender a transmitir aquilo que eu tenho. E me sinto preparada nesse momento para fazê-lo. E gostaria que você também se sentisse preparado para apoiar alguém, ajudar alguém, orientar alguém que esteja precisando. O sentido das relações interpessoais é esse. É aprendermos uns com os outros através das experiências. Como a gente não soube dar valor, talvez com esse isolamento a gente possa refletir a importância disso. Crescemos muito mais como seres humanos quando valorizamos as experiências. E elas passam a ter sentido para a gente. Porque quanto mais a gente relaciona e tira proveito daquilo, mais a gente cresce. Há uma troca de experiência.
Então, aprendermos a vencer o medo é tão importante, porque isso vai nos dar uma vida diferente, que eu acredito vai ser muito mais de sentidos para todos nós. E é o que eu desejo para vocês, que vocês aprendam a vencer o medo, não se isolando, mas trazendo para dentro de si aquilo que precisa. Porque na hora que a gente voltar a nos encontrar, nós vamos valorizar muito, nós vamos ter trocas de experiências fantásticas. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês possam fazer reflexões e que tragam para dentro de si, da sua casa mental, conhecimento, tranquilidade, que nós vamos conseguir vencer. Um grande abraço fraterno e até nosso próximo encontro.